No avião, o bebê do milionário chorava muito, sem parar. Os olhares impacientes já recaíam sobre ele como culpa, até que uma mãe solteira, com o coração acelerado, murmurou: "Eu tenho leite materno." E naquele instante, o milionário ficou sem palavras e, sem jeito, fez uma proposta que mudaria tudo. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Marceli apertou o colar de metal barato contra o peito, sentindo a dor física da separação atravessar seu corpo como uma lâmina. Dentro do medalhão, um pequeno tufo de cabelo castanho de Daniel, cortado no dia anterior. 3 meses de vida e ela já estava abandonando seu filho. A palavra queimava em sua mente. Abandonando. Por mais que sua irmã insistisse que não era abandono, mas sacrifício. O tipo de escolha impossível que só uma mãe entenderia. O assento apertado da classe econômica parecia sufocá-la, enquanto o avião ganhava altitude. Uma aeromoça loira com um sorriso ensaiado passou distribuindo travesseiros minúsculos. Marceli recusou com um gesto. Não merecia conforto. Não quando seus seios doíam, cheios de leite que seu bebê não beberia. Não quando havia deixado Daniel adormecido nos braços da irmã, inconsciente de que sua mãe estaria a milhares de quilômetros em poucas horas. Fechou os olhos, mas a imagem do apartamento minúsculo no subúrbio de São Paulo voltou vívida. O vazamento no teto que o proprietário se recusava a consertar, o cheiro de mofo, as contas atrasadas espalhadas sobre a mesa de fórmica descascada. A geladeira quase vazia, apenas com alguns legumes murchos e o leite em pó que sua irmã comprara com o salário de caixa de supermercado. E os potes de vidro, cuidadosamente rotulados com seu leite materno, tirado com a bombinha manual, a última coisa que podia dar ao filho antes de partir. Você vai voltar com dinheiro para dar uma vida melhor para ele, sua irmã repetira na despedida, os olhos marejados, tentando convencê-la de que estava fazendo a coisa certa. $2.000 por mês para trabalhar como doméstica na casa de uma família americana, tudo regularizado, passagem paga. Quanto tempo levaria para poupar o suficiente? 1 ano? 2? Quantos primeiros passos, primeiras palavras, primeiros sorrisos ela perderia nesse tempo? Quando as lágrimas ameaçaram cair, Marceli respirou fundo e endireitou a coluna. Não podia desmoronar agora. Havia tomado uma decisão, a única possível depois que Renato, o pai de Daniel, olhara para o teste de gravidez positivo e dissera friamente: "Não é meu, deve ser de algum outro cara." E então sumira de sua vida como se os 8 meses de namoro não tivessem existido. Um choro agudo e desesperado interrompeu seus pensamentos. Não o tipo de choro infantil que começa baixo e vai crescendo, mas um grito imediato de desconforto profundo. O som atravessou Marceli como uma corrente elétrica, fazendo seus seios reagirem instintivamente, o leite vazando e manchando sua blusa. Ela cruzou os braços sobre o peito, tentando esconder a mancha úmida que se formava. O choro vinha de algumas fileiras à frente na sessão executiva. Um homem alto se levantou, segurando um pequeno embrulho que se contorcia e berrava como se o mundo estivesse acabando. O terno escuro impecavelmente cortado, o relógio que brilhava no pulso mesmo sob a luz amena da cabine, o porte confiante, tudo nele gritava dinheiro e poder, mas seu rosto contava outra história. Olheiras profundas, expressão angustiada, movimentos desajeitados, enquanto balançava o bebê e sussurrava palavras inaudíveis, ignorando os olhares irritados dos outros passageiros. Marceli observou enquanto ele tentava oferecer uma mamadeira. O bebê virou o rosto, rejeitando-a. Ele tentou novamente, sem sucesso. Pegou outra mamadeira de uma bolsa de bebê que parecia nova demais, arrumada demais, cheirando a pai de primeira viagem, a quilômetros de distância. "Por favor, Dulce, só um pouquinho." Ela o ouviu implorar, a voz embargada pelo desespero. Sem pensar muito, Marceli se levantou.
Seu corpo se movia como se tivesse vontade própria, guiado por algo além da razão. Talvez pelo vazio em seus braços que ansiavam por embalar um bebê. Talvez pelo leite que escorria, desperdiçado, quando uma criança chorava de fome a poucos metros. Com licença, ela disse, parando ao lado da poltrona dele. O homem ergueu os olhos, vermelhados pelo cansaço. De perto, Marcelle percebeu que ele era mais jovem do que parecia, talvez 30 e poucos anos, e que seu olhar trazia uma tristeza que ia muito além do desespero momentâneo com o bebê chorando. "Posso ajudar?" ela ofereceu, insegura sobre como formular o que queria propor. "A menos que você consiga fazer essa criança comer, duvido", ele respondeu com um suspiro cansado. Não havia arrogância em sua voz, apenas exaustão. Ela se recusa a aceitar qualquer fórmula há 2 dias. Os médicos dizem que não é alergia, que é só adaptação. O bebê, Dulce, ele a chamara, parecia ter a mesma idade de Daniel. Pequena, delicada, com uma penugem loira quase imperceptível na cabeça e completamente vermelha de tanto chorar. Marcelle sentiu uma pontada no coração. Sabia exatamente o que estava acontecendo. A bebê estava com fome, confusa, possivelmente assustada com as mudanças. Sem pensar nas consequências ou no quão inapropriado poderia parecer, ela falou: "Eu tenho leite materno." O homem a olhou como se ela tivesse acabado de falar em outra língua. "Como? Eu tenho um filho de 3 meses. Acabei de me separar dele para aceitar um trabalho nos Estados Unidos." Ela explicou, as palavras saindo apressadas. "Ainda estou produzindo leite. Posso alimentá-la se o senhor permitir." O rosto dele passou por uma sucessão rápida de emoções. Confusão, choque, desconfiança e, finalmente, algo próximo ao desespero esperançoso. "Você está me dizendo que poderia amamentá-la?" Ele falou baixo, como se a ideia fosse ao mesmo tempo absurda e a única solução possível. Marcelle assentiu, subitamente constrangida pela própria ousadia. Quem era ela para oferecer isso a um completo estranho? Um estranho rico, a julgar pela aparência, que provavelmente a achava louca ou oportunista. "Desculpe, foi uma sugestão inapropriada." Ela recuou, dando um passo para trás. O choro dela... "Não!" A veemência na voz dele a surpreendeu. "Por favor, se você puder ajudá-la, por favor." Havia algo tão sincero, tão desprovido de orgulho naquele pedido, que Marcelle sentiu um nó na garganta. Ela estendeu os braços e, após um momento de hesitação, ele entregou o embrulho agitado. O peso da bebê em seus braços era diferente do de Daniel, mais leve, mais frágil, mas o instinto era o mesmo. Marcelle acomodou-se na poltrona vazia ao lado dele, virou-se ligeiramente para o lado da janela buscando um mínimo de privacidade e desabotoou discretamente a blusa. O choro de Dulce parou no instante em que encontrou o seio. O silêncio repentino pareceu ensurdecedor. Uma pequena mão se agarrou à blusa de Marcelle e olhos azul claríssimos a fitaram com uma intensidade desconcertante enquanto a bebê sugava avidamente. "Meu Deus!" sussurrou o homem, observando a cena com algo entre alívio e fascínio. "Ela não parava de chorar desde que embarcamos do Brasil." Marcelle sorriu levemente, a tensão começando a deixar seu corpo enquanto sentia o familiar puxão rítmico da amamentação. Era estranho. A bebê não era dela, mas havia algo profundamente natural e reconfortante no ato. Como se, por alguns momentos, pudesse preencher o vazio que deixara ao se despedir de Daniel. Ela estava faminta, Marcelle explicou suavemente. A recusa da mamadeira deve ser por causa da diferença de sabor e textura. Alguns bebês são mais sensíveis a essas mudanças. O homem passou a mão pelo cabelo escuro bem cortado, num gesto de puro alívio. "Eu sou Felipe. Felipe Martins." Ele se apresentou, estendendo a mão como se só então se desse conta de que não conhecia a mulher que estava amamentando sua filha. "E essa é Dulce, Dulcilea oficialmente, mas todo mundo a chama de Dulce."
Marcele Campos, ela respondeu, apertando brevemente a mão dele com sua mão livre. A pele dele era macia, sem calos, a mão de quem nunca precisou fazer trabalho manual, tão diferente das suas, já marcadas pelos anos limpando casas alheias desde a adolescência. Você diz que tem um filho? Felipe perguntou, seu tom suavizando. Também está viajando com você? A pergunta fez o nó voltar à garganta de Marcele. Ela balançou a cabeça, mantendo os olhos fixos na bebê para que Felipe não visse as lágrimas se formando. Não, ele ficou com minha irmã no Brasil. Eu consegui um emprego como doméstica nos Estados Unidos. Paga melhor do que qualquer coisa que eu conseguiria em São Paulo. E o pai dele? Marcele deu de ombros, tentando parecer mais indiferente do que realmente estava. Disse que o filho não era dele e sumiu. História comum, né? Felipe franziu o senho. Nem tanto, murmurou. Depois, olhando para a filha que agora mamava tranquilamente, acrescentou. No meu caso, foi a mãe que sumiu. Disse que não estava pronta para ser mãe, que queria viver a vida. Dulce tinha 2 semanas. Os olhos deles se encontraram, e Marceli sentiu algo passar entre eles. Um entendimento silencioso, uma dor compartilhada de abandono, ainda que por razões opostas. Ela forçada a deixar seu filho, ele deixado com uma filha para criar sozinho. Não sei o que teria acontecido se você não estivesse aqui, Felipe continuou, a voz baixa. Os médicos disseram que ela acabaria aceitando a fórmula quando estivesse com fome suficiente, mas alguns bebês são mais teimosos. Marcele completou, sentindo Dulce começar a adormecer contra seu peito, satisfeita. O meu Daniel é assim também. Escolhe o que quer e não aceita substitutos. Quanto tempo planeja ficar nos Estados Unidos? Felipe perguntou. O contrato inicial é de 1 ano. Ela respondeu, evitando pensar em como seria passar tanto tempo longe de Daniel. Mas se tudo der certo, posso renovar. A família para quem vou trabalhar é de brasileiros que moram em Orlando há 10 anos. Eles vão me pagar $2.000 por mês, mais acomodação e alimentação. Felipe assentiu, pensativo. E o que você vai fazer exatamente? De tudo um pouco. Limpar a casa, cozinhar, cuidar dos 3 filhos deles depois da escola. Marcele parou, notando o olhar estranho que Felipe lhe lançava. O que foi? Você tem experiência com crianças, então? Bem, tenho meu próprio filho, e antes trabalhei como babá por alguns anos, então eu preciso de ajuda. Felipe a interrompeu abruptamente, seu tom urgente. Contratei 3 babás diferentes desde que a mãe de Dulce foi embora. Nenhuma durou mais que 1 semana. Dulce não para de chorar com elas, se recusa a comer, não dorme. Marceli olhou para a bebê em seus braços, agora dormindo pacificamente. A boquinha ainda presa ao seu seio, mas já sem sugar, apenas encontrando conforto no contato. Algo dentro dela se aqueceu, apesar da confusão sobre o que Felipe estava sugerindo. O senhor está dizendo que, por favor, me chame de Felipe, ele corrigiu automaticamente. E sim, estou sugerindo que você trabalhe para mim. Como babá da Dulce, posso pagar o dobro do que essa família ofereceu. $4.000 por mês, mais acomodação na minha casa, refeições, tudo. Marcele piscou, certa de que havia entendido errado. O dobro? E você pode trazer seu filho, ele adicionou rapidamente, como se acabasse de ter a ideia. Daniel, certo, você disse que ele tem a mesma idade de Dulce. Posso providenciar para que ele venha para os Estados Unidos também. Vocês ficariam juntos. A cabeça de Marcele girava. Isso não podia ser real. Ofertas assim não caíam do céu para pessoas como ela, especialmente vindas de homens ricos e desconhecidos. Por que você faria isso? Perguntou, a desconfiança sobrepondo-se momentaneamente à esperança. Nem me conhece. Felipe olhou para a filha adormecida nos braços dela e seu rosto suavizou de uma maneira que o transformou completamente. Olhe para ela, ele disse simplesmente. É a primeira vez que a vejo dormir tranquilamente em dias. O que você fez? Não tem preço.
Marcele sentiu o peso das palavras dele, a sinceridade que emanava. Ainda assim, não conseguia compreender completamente. Mas contratar alguém que você conheceu num avião, assim, sem referências, sem nada? Eu tenho dinheiro suficiente para correr esse risco, ele respondeu com uma franqueza desarmante. E, sinceramente, estou desesperado. Minha filha estava definindo. Você a fez dormir em minutos. Isso me diz mais sobre suas capacidades do que qualquer referência em papel. Dulce se mexeu contra o peito de Marceli, soltando um pequeno suspiro satisfeito. Marceli ajustou a posição, sentindo-se estranhamente conectada à bebê. E pensar em ter Daniel perto de si novamente, em não precisar abandoná-lo por um ano inteiro. Eu poderia mesmo trazer meu filho? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Imediatamente, Felipe confirmou. Tenho contatos que podem agilizar a documentação. Ele estaria conosco em uma semana, talvez menos. Conosco. A palavra ecoou na mente de Marcele, como se ele já a considerasse parte de sua vida, de sua casa. Ele nem sabia quem ela era. E ela não sabia nada sobre ele, exceto que era obviamente rico, estava desesperado e tinha uma bebê que a ex-mulher abandonara. Isso é loucura, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Provavelmente, Felipe concordou com um leve sorriso. Mas às vezes, as melhores decisões são as que parecem mais loucas no momento. Pense nisso como destino ou sorte. Ou simplesmente duas pessoas que podem se ajudar mutuamente. Marcele olhou pela janela do avião. Lá fora, o céu estava claro, as nuvens formando um tapete branco e macio abaixo deles. Estavam literalmente entre o céu e a terra, em um lugar sem passado ou futuro, apenas o momento presente. Um momento em que ela segurava nos braços uma criança que não era sua, mas que parecia precisar dela tanto quanto seu próprio filho. E se não der certo? Ela perguntou, os medos irracionais emergindo. E se você descobrir que sou uma péssima babá? Ou se sua ex-mulher voltar? Felipe balançou a cabeça, uma sombra passando por seu rosto. Amanda não vai voltar. Ela assinou a renúncia de direitos maternos e está vivendo em Paris com um DJ francês. Ele fez uma pausa, depois acrescentou com firmeza. E quanto ao resto, podemos fazer um período de teste, se isso a deixa mais confortável. 1 mês. Se não funcionar para qualquer um de nós, pagarei sua passagem de volta ao Brasil, mais um bônus para compensar o transtorno. Era uma oferta mais do que generosa. Era uma oferta que poderia mudar sua vida e a de Daniel. $4.000 por mês significariam quase R$20.000 nas condições atuais. Em um ano, ela poderia poupar o suficiente para comprar um apartamento pequeno em São Paulo, talvez até abrir um negócio próprio. E o mais importante, não teria que se separar de seu filho. Onde você mora? Ela perguntou, começando a considerar a proposta seriamente. Miami, respondeu Felipe. Tenho uma casa na Biscayne Bay. Espaço não é problema. Há um quarto de bebê para Dulce e posso preparar um para Daniel imediatamente. E um suíte para você, claro. Marcele tentou imaginar que tipo de casa teria quartos suficientes para tudo isso, mas sua imaginação, limitada pela vida de escassez, não conseguiu visualizar. Sou o CFO de uma empresa de tecnologia, Felipe explicou, parecendo ler sua confusão. Meu trabalho exige que eu viaje ocasionalmente, como agora, mas geralmente trabalho de casa 3 dias por semana. Você teria ajuda, não estaria completamente sozinha com os bebês. Marcele olhou para Dulce novamente, sentindo um estranho senso de proteção pela pequena que acabara de conhecer. Pensou em Daniel, nos sacrifícios que estava disposta a fazer por ele, na chance de dar a ele uma vida melhor enquanto continuava presente, vendo-o crescer, sendo sua mãe, não apenas financeiramente, mas fisicamente, emocionalmente. Eu acho que podemos tentar, ela finalmente respondeu, surpresa com sua própria decisão. Por 1 mês, para ver se funciona.
O sorriso de Filipe iluminou seu rosto, e pela primeira vez, Marceli notou como ele era bonito quando não estava consumido pela preocupação. Havia uma genuína gratidão em seus olhos, algo que ela raramente vira, direcionado a si mesma. Você não vai se arrepender, ele prometeu, estendendo a mão como para selar o acordo. Marceli a aceitou, sentindo a firmeza do aperto dele, a segurança que transmitia. E quando Dulce se mexeu em seus braços, abrindo os olhinhos azuis momentaneamente antes de voltar a dormir, ela sentiu algo estranho e inesperado se formar em seu peito. Não apenas alívio ou esperança, mas um sentido de propósito. Como se de alguma forma, em meio à dor de deixar seu filho, ela tivesse encontrado um caminho não apenas para voltar a ele, mas para fazer algo significativo no processo. Bem-vinda à nossa família, Marceli, Filipe disse suavemente. Família. Uma palavra que ela não associava à felicidade há muito tempo, mas que naquele momento, a 10.000 metros de altitude entre o céu e o mar, soava estranhamente certa. As próximas horas do voo transcorreram como um sonho febril para Marceli. Dulce acordou 2 vezes, e em ambas as ocasiões, Filipe a entregou imediatamente para que amamentasse. Entre essas pausas, eles conversaram. Primeiro sobre questões práticas, depois, gradualmente, sobre suas vidas. Então, tecnologia? Marceli perguntou, ajeitando Dulce em seus braços, enquanto a bebê dormia novamente. Que tipo de empresa? Segurança cibernética. Filipe respondeu, seu olhar alternando entre o rosto sereno da filha e o de Marceli. Desenvolvemos sistemas que protegem dados confidenciais de empresas, governos, hospitais. Comecei a empresa com 2 amigos da faculdade há 8 anos. E deu certo. Ela comentou, não como pergunta, mas constatação. O relógio Patek Philippe em seu pulso e o terno feito sob medida já tinham respondido essa pergunta. Filipe assentiu, sem falsa modéstia. Vendemos 40% para um grupo de investimento ano passado. Foi substancial. Marceli absorveu a informação, tentando não parecer impressionada. Ela suspeitava que substancial significava mais dinheiro do que ela veria em várias vidas. E você? Filipe perguntou. Sempre trabalhou como babá e doméstica? A pergunta poderia ter soado condescendente, vinda de outra pessoa, mas havia um interesse genuíno em seu tom. Ainda assim, Marceli sentiu o familiar aperto no estômago, aquele que vinha sempre que precisava explicar como seus sonhos tinham sido sistematicamente reduzidos às necessidades de sobrevivência. Queria ser enfermeira, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. Cheguei a fazer 2 semestres na faculdade, trabalhando como babá nos fins de semana para pagar as mensalidades. Então, minha mãe adoeceu. Câncer. Tive que largar os estudos para cuidar dela e trabalhar período integral. Sinto muito, Filipe murmurou, e parecia sincero. Marceli deu de ombros, um gesto que tentava minimizar a dor que ainda carregava. Ela faleceu 3 anos atrás. Depois disso, conheci o Renato, engravidei e... Bem, aqui estamos. Filipe a observou com uma intensidade que deveria tê-la deixado desconfortável, mas, por alguma razão, não deixou. Você ainda quer ser enfermeira? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém perguntava sobre seus desejos há tanto tempo que ela quase havia esquecido como era tê-los. Seus pensamentos, nos últimos meses, tinham sido totalmente consumidos pelas necessidades de Daniel. Talvez, ela finalmente respondeu, um dia, quando Daniel estiver maior, se eu conseguir guardar dinheiro suficiente. Filipe assentiu, pensativo. Depois de um momento, mudou de assunto. Você disse que é de São Paulo? De qual região? Zona Leste. Itaquera. Ela esperou pela reação usual das pessoas de classe alta. O leve erguer de sobrancelhas, o sorriso educado que tentava esconder o julgamento. Mas Filipe apenas assentiu. Cresci no Tatuapé, ele comentou casualmente. Meu pai tinha uma pequena oficina mecânica na Radial Leste. Nada muito distante de Itaquera. Marceli o encarou,
incrédula. O homem no elegante terno italiano, com seu relógio caríssimo e maneiras refinadas, não combinava em nada com a imagem de alguém criado no Tatuapé, muito menos filho de mecânico. Como se lesse seus pensamentos, Felipe sorriu. Difícil de acreditar, né? Ganhei uma bolsa para o ITA, depois outra para um mestrado em Stanford. A vida dá voltas. Pelo visto, suas voltas foram mais generosas que as minhas. Marcele observou, sem conseguir evitar um toque de amargura. Por enquanto, Felipe respondeu, e havia algo em sua voz, uma convicção serena, que a fez olhá-lo com mais atenção. As pessoas subestimam o quanto a vida pode mudar rapidamente, para melhor ou para pior. Como para enfatizar seu ponto, ele olhou para a filha adormecida nos braços de Marcele. Há um mês, eu tinha uma esposa, uma família supostamente perfeita e achava que minha vida estava estabelecida. Agora sou um pai solo improvisando a cada dia. E contratando estranhos em aviões, Marcele acrescentou, tentando aliviar o tom da conversa. Felipe riu baixinho. Exatamente. Como eu disse, a vida dá voltas. Uma aeromoça passou oferecendo bebidas. Felipe pediu água para ambos, e quando ela se afastou, Marceli se sentiu compelida a voltar a um assunto que ainda a incomodava. Sobre essa proposta, você realmente acha que pode conseguir trazer meu filho em uma semana? Não sei se minha irmã conseguirá providenciar passaporte tão rápido e... Deixe isso comigo. Felipe a interrompeu gentilmente. Tenho alguns contatos no consulado americano. Assim que pousarmos, farei algumas ligações. Precisaremos da certidão de nascimento dele e de sua autorização, é claro. E quem vai buscá-lo? Minha irmã trabalha. Ela não pode simplesmente pegar um avião e... Posso enviar meu assistente pessoal ao Brasil. Felipe respondeu, como se estivesse oferecendo mandar alguém buscar o jornal na esquina. Rafael é extremamente confiável. Ele buscará Daniel e sua documentação e acompanhará o voo até Miami. A ideia de confiar seu bebê a um completo estranho fez Marcele hesitar. Felipe, percebendo seu desconforto, acrescentou, ou sua irmã pode vir também, se preferir. Pagarei a passagem dela, claro. Ela pode ficar alguns dias conosco para ajudar na transição e conhecer o lugar onde você e Daniel viverão. O alívio no rosto de Marcele foi imediato. Isso seria perfeito. Minha irmã trabalha como caixa de supermercado. Ela nunca saiu do Brasil. Tenho certeza que ela adoraria a experiência. Algo na expressão de Felipe se suavizou, como se ele finalmente tivesse conseguido atravessar uma barreira. Considere feito, então. Dulce se mexeu nos braços de Marcele, abrindo os olhinhos azuis e bocejando. Não chorou, apenas observou o rosto de Marcele com a curiosidade serena dos recém-nascidos. Uma mãozinha minúscula alcançou o ar, dedos abrindo e fechando como se tentasse agarrar algo invisível. Sem pensar, Marcele ofereceu seu dedo indicador, que a bebê agarrou com força surpreendente. O gesto, tão parecido com o que Daniel fazia, trouxe lágrimas aos seus olhos. Ela gostou de você, Felipe comentou, observando a interação. Nunca a vi tão tranquila com alguém que não fosse... Bem, a mãe dela no início. Marcele engoliu em seco, tentando afastar a emoção que ameaçava dominar sua voz. Bebês dessa idade respondem bem ao contato pele a pele, ao cheiro de leite materno. É instintivo. Ela fez uma pausa, depois acrescentou. Mas sim, parece que nos demos bem. Melhor que bem, Felipe corrigiu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto cansado. Parece destino. O avião atravessou uma leve turbulência, fazendo os cintos de segurança se acenderem. Dulce se agitou momentaneamente com o solavanco, mas Marcele balançou suavemente, murmurando palavras de conforto, e a bebê logo se acalmou. Você é natural nisso, Felipe observou, um toque de admiração em sua voz. Tenho prática, ela respondeu. Daniel também não é fácil de acalmar quando está agitado. Como ele é? Felipe perguntou suavemente. Seu filho. A pergunta abriu uma comporta em Marceli. De repente, ela se viu descrevendo Daniel em detalhes.
Os olhos, castanho escuros, que pareciam absorver tudo ao redor. O tufo de cabelo que se erguia rebelde no topo da cabeça, o jeito como suas sobrancelhas se juntavam quando ele se concentrava em algo, como se estivesse resolvendo os mistérios do universo. Ele tem o seu temperamento ou do pai? Felipe perguntou. Marcele sorriu. Definitivamente o meu. Teimoso desde que nasceu. Decidido. Quando quer algo, nada o distrai. Como a mãe, Felipe comentou, e havia um calor em seu olhar que fez o rosto de Marcele esquentar ligeiramente. É a única maneira de sobreviver quando você começa com tão pouco. Ela respondeu, desviando o olhar para Dulcie, que agora brincava com a borda de sua blusa. Não desistir, mesmo quando tudo parece impossível. Felipe assentiu, como se compreendesse perfeitamente. Depois de um momento, ele perguntou, como você se sente em relação a Miami? Já esteve lá antes? Marcele balançou a cabeça. Nunca saí do Brasil. Para ser honesta, estava nervosa com a ideia de ir para Orlando. Miami é... bem, só conheço dos filmes. É uma cidade fascinante, Felipe comentou. Muitos brasileiros, aliás. Você não se sentirá completamente deslocada. E minha casa fica em uma área tranquila, longe da agitação de South Beach. Casa. Marceli repetiu, tentando imaginar que tipo de lugar um milionário do setor de tecnologia chamaria de casa. Provavelmente algo que faria o pequeno apartamento em que crescera parecer um armário de vassouras. Tenho certeza que você e Daniel ficarão confortáveis lá, Felipe garantiu, como se sentisse sua apreensão. Há um jardim grande, piscina e estamos a poucos minutos da praia. Marcele tentou não demonstrar seu espanto. Piscina, jardim, praia. Palavras que pertenciam a um universo diferente do seu. Felipe, ela começou, sentindo a necessidade de estabelecer algo importante. Eu agradeço muito essa oportunidade, mas preciso que entenda uma coisa. Não quero caridade. Estou disposta a trabalhar duro para merecer o salário que você está oferecendo. A expressão dele se tornou séria. Não é caridade, Marcele. É uma troca justa. Estou oferecendo um salário adequado a alguém que cuidará da coisa mais preciosa da minha vida. Ele fez uma pausa, olhando para a filha. Na verdade, considerando o que você fez hoje, $4.000 por mês parece pouco. Antes que Marcele pudesse protestar, ele ergueu a mão. Não estou oferecendo mais agora porque não quero que você pense que estou tentando comprá-la. Mas saiba que valorizo muito o que você está fazendo. Havia uma sinceridade em suas palavras que era impossível duvidar. Marcele sentiu um nó na garganta. Como sua vida havia mudado tão drasticamente em poucas horas? De uma mãe desesperada, deixando seu filho para trás em busca de um futuro melhor, para uma mulher prestes a iniciar uma nova vida com seu bebê, ganhando mais do que jamais imaginara. Estamos começando a descer, Felipe comentou, indicando a mudança na pressão da cabine. Bem-vinda a Miami, Marcele. Ela olhou pela janela. Lá embaixo, a cidade começava a se materializar. Um tapete de luzes se estendendo até o horizonte escuro, onde se encontrava com o mar. Uma nova vida, esperando. Uma chance inesperada. Dulcie se agitou em seus braços, como se também sentisse que algo importante estava acontecendo. Marcele a acomodou melhor, pensando em Daniel, em como seria tê-lo novamente em seus braços, em como seria criar seu filho em um lugar onde ele teria oportunidades que ela jamais teve. Pronta? Felipe perguntou, e havia algo em seu tom que sugeria que a pergunta ia além do pouso iminente. Marcele inspirou profundamente, depois deixou o ar sair lentamente. Pronta, respondeu, e pela primeira vez em muito tempo sentiu que talvez, apenas talvez, a vida finalmente estava dando uma volta a seu favor. A mansão de Felipe, porque não havia outra palavra para descrever aquela construção imponente de linhas modernas, deixou Marcele sem fôlego. Localizada em uma ilha artificial na Biscayne Bay, a casa de 3 andares parecia flutuar sobre a água, com janelas do chão ao teto que capturavam a vista deslumbrante da Bahia e do horizonte de Miami. É grande,
Foi tudo o que conseguiu dizer quando o carro entrou pelo portão eletrônico e percorreu o caminho curvo até a entrada principal. Felipe sorriu, parecendo quase envergonhado. É maior do que preciso, admito. Comprei pensando em uma família grande. Mas ele deixou a frase morrer no ar, seu olhar voltando-se brevemente para Dulcie, adormecida no bebê conforto no banco traseiro. O motorista, porque é claro que havia um motorista, abriu a porta para eles. Marcelle desceu hesitante, sentindo-se deslocada em seu jeans simples e camiseta, carregando apenas uma mochila surrada com seus pertences. Mesmo o aeroporto de Miami havia sido esmagador com seu tamanho e eficiência, tão diferente do caos familiar de Guarulhos. E agora, esta casa saída de um filme de Hollywood. Vamos entrar, Felipe sugeriu gentilmente, percebendo seu desconforto. Você deve estar exausta. O interior da casa era ainda mais impressionante. Amplos espaços abertos, decoração minimalista mas elegante, arte contemporânea nas paredes. E aquela vista, a baía de águas turquesas se estendendo até o horizonte, barcos deslizando como brinquedos distantes sob o sol da Flórida. Uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos presos em um coque surgiu de algum lugar, sorrindo calorosamente. Senhor Felipe, que bueno que legó. Rosa, esta é Marcelle. Felipe apresentou em inglês. Ela será a babá de Dulcie e vai morar conosco. Seu filho Daniel se juntará a nós em breve. Rosa sorriu para Marcelle, avaliando-a discretamente. Muito gosto, senhorita, bem-vinda. Seu português carregava um forte sotaque espanhol, mas era compreensível. Rosa é nossa governanta, Felipe explicou. Está comigo há 5 anos. Ela e seu marido Eduardo, que cuida da manutenção e dos jardins, moram na Casa dos Fundos. Marcelle assentiu, tentando processar tudo. Uma casa tão grande que tinha outra casa dentro de seus terrenos. Uma governanta, um jardineiro. Quem mais vivia ali? Quantas pessoas seriam necessárias para manter um lugar como aquele funcionando? Como se lesse seus pensamentos, Felipe acrescentou. Também temos uma cozinheira que vem 3 vezes por semana, Lucia, e uma equipe de limpeza às segundas e quintas. Além disso, Rafael, meu assistente pessoal que mencionei no avião, tem um escritório aqui, mas não mora na propriedade. Marcelle apenas assentiu novamente, sentindo-se cada vez menor. Rosa, poderia mostrar a Marcelle o quarto dela e o quarto do bebê? Vou levar Dulcie para trocar. Claro, senhor. Por aqui, por favor. Rosa indicou, começando a subir uma escada flutuante de madeira e vidro. Marcelle a seguiu, suas pernas pesadas após o longo voo. No segundo andar, Rosa a guiou por um corredor iluminado por claraboias, abrindo finalmente uma porta dupla. Este é seu quarto, anunciou. Marcelle parou na entrada, atônita. O cômodo era maior que seu apartamento inteiro em São Paulo. Uma cama king size dominava o centro, coberta com lençóis brancos que pareciam feitos de nuvens. Grandes janelas ofereciam vista para a baía, e uma varanda privativa convidava a contemplar o pôr do sol. Um closet aberto exibia cabides vazios à espera de roupas que ela não possuía. E a porta entreaberta revelava um banheiro de mármore com uma banheira que parecia uma pequena piscina. Para mim? Perguntou, incerta. Rosa sorriu, compreendendo sua surpresa. Sim. O senhor Felipe insistiu que você ficasse com a suíte de hóspedes principal. É a mais próxima do quarto da bebê. Ela conduziu Marcelle através de uma porta lateral que conectava diretamente a um quarto menor, mas igualmente impressionante. Ali, um berço branco ocupava o centro, cercado por móveis delicados e uma poltrona de amamentação perto da janela. Este é o quarto de Dulcie, Rosa explicou. E aqui, ela atravessou o quarto e abriu outra porta. Este será o quarto de seu filho. O terceiro quarto era claramente um escritório convertido às pressas em quarto infantil. Um berço semelhante ao de Dulcie havia sido montado, mas ainda faltavam muitos detalhes pessoais. O senhor Felipe pediu para preparar isso ontem, Rosa explicou. Ainda não está completo.
mas ele disse que você poderia escolher o que mais precisasse para seu bebê. Marcele sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos. A ideia de Daniel ali, tão perto, em um lugar tão bonito e seguro, era quase demais para processar. É perfeito, ela conseguiu dizer. Mais do que eu poderia imaginar. Rosa sorriu, uma expressão de entendimento em seus olhos. O Sr. Felipe é um bom homem, generoso, mas... Ela hesitou como se considerasse se devia continuar. Muito sozinho desde que a senhora Amanda foi embora. A bebê chorava tanto que pensei que ele enlouqueceria. Marceli assentiu, lembrando-se de Dulce no avião antes de amamentá-la. Ela parece estar melhor agora. Graças a Deus, Rosa suspirou. E graças a você também, pelo que entendi. Antes que Marceli pudesse responder, ouviram passos no corredor. Felipe apareceu à porta com Dulce nos braços, já trocada e vestindo um macacão rosa claro. "Tudo bem por aqui?" ele perguntou, seu olhar percorrendo o rosto de Marcele com uma atenção que a fez corar ligeiramente. "É tudo maravilhoso", ela respondeu honestamente, "mas muito mais do que estou acostumada." Felipe deu de ombros como se a mansão de milhões de dólares fosse apenas um detalhe menor. "Rosa, poderia preparar algo leve para jantarmos? Marcele deve estar faminta após o voo." "Claro, senhor. Algo simples?" "Perfeito. Estaremos na sala em meia hora." Rosa assentiu e saiu, deixando-os sozinhos. Felipe se aproximou, Dulce aninhada confortavelmente em seu peito. "Acho que ela está com fome de novo", ele disse, com um misto de timidez e pragmatismo. "Você se importaria?" "Claro que não." Marcele respondeu, estendendo os braços para pegar a bebê. Sentou-se na poltrona de amamentação e, com a naturalidade que só as mães possuem, ajeitou a blusa e posicionou Dulce, que imediatamente começou a mamar com avidez. Felipe observou por um momento uma expressão indefinível em seu rosto, antes de desviar o olhar respeitosamente. "Vou deixá-las à vontade. Quando terminar, pode se refrescar e descansar um pouco antes do jantar." Ele se virou para sair, mas parou na porta. "Ah, quase esqueci. Fiz algumas ligações durante o desembarque. Rafael está providenciando toda a documentação necessária para Daniel. Se tudo correr bem, ele e sua irmã poderão embarcar no voo da próxima quarta-feira." O coração de Marcele acelerou. "Tão rápido? Mas são apenas 5 dias." "Tenho alguns contatos úteis", Felipe respondeu com simplicidade. "E ofereci para cobrir todas as taxas de urgência. Preciso apenas que você envie uma autorização formal assim que possível. Pode fazer isso pelo celular." Marcele piscou, subitamente consciente de um problema prático. "Meu plano brasileiro não funciona aqui, e eu não... Há um iPhone novo na gaveta da mesa de cabeceira." Felipe a interrompeu suavemente. "Com um plano americano e internacional. Considere parte do seu pacote de trabalho." Antes que Marcele pudesse protestar, ele ergueu a mão. "Não é um presente pessoal, é uma ferramenta de trabalho. Precisarei me comunicar com você quando estiver fora, e você precisará estar disponível para emergências." Colocado dessa forma, parecia razoável, embora Marcele suspeitasse que o iPhone novo provavelmente custava mais que um mês de seu salário anterior. "Obrigada", ela disse simplesmente. Felipe assentiu e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Sozinha com Dulce, Marcele finalmente permitiu-se relaxar. A bebê sugava ritmicamente, seus olhinhos azuis fixos no rosto de Marcele com aquela intensidade peculiar dos recém-nascidos. Era um olhar que dizia: "Conheço você, confio em você." "É uma loucura, sabia?" Marcele sussurrou para ela. "Ontem eu estava me despedindo do meu bebê, achando que passaria meses longe dele. E agora estou aqui, amamentando você, em uma casa que parece saída de um sonho." Dulce piscou lentamente, como se compreendesse a estranheza da situação. "E seu pai?" Marcele continuou, ajeitando um fio de cabelo que caíra sobre os olhos. "Nunca conheci ninguém assim, tão poderoso, mas ao mesmo tempo tão..." Ela buscou a palavra certa. "Normal? Não, não é bem isso. Humano, talvez."
Dulce soltou o seio por um momento, dando um pequeno suspiro de satisfação antes de voltar a mamar. Vamos dar certo aqui, você e eu, Marcele prometeu, acariciando a cabecinha da bebê. E quando Daniel chegar, será ainda melhor. Vocês dois crescerão juntos como irmãos, de certa forma. A ideia trouxe um sorriso aos seus lábios. Daniel teria uma irmãzinha de coração. Alguém com quem compartilhar brincadeiras, aprendizados, experiências. Não cresceria sozinho como ela havia crescido. Após a amamentação, Marceli colocou Dulce, já adormecida, no berço. Contemplou-a por alguns momentos, maravilhada com a facilidade com que a bebê havia se adaptado a ela, como se fossem feitas para estar juntas. Como se o destino, ou algo parecido, tivesse orquestrado seu encontro no avião. No banheiro luxuoso, Marcele permitiu-se um momento de puro prazer ao tomar um banho na imensa banheira. A água quente aliviou a tensão da longa viagem e os produtos de banho caros, com fragrâncias que ela nem conseguia identificar, a fizeram se sentir como uma rainha. Quando finalmente emergiu, enrolada em uma toalha macia como nunca havia tocado, encontrou sobre a cama roupas novas ainda com etiquetas. Uma calça de algodão confortável, uma blusa simples mas elegante, até mesmo roupa íntima nova. Tudo em seu tamanho exato. Havia um bilhete sobre as peças, escrito à mão em uma caligrafia firme. Rosa presumiu que você poderia querer algo confortável após a viagem. Espero que não se importe. Se não for do seu agrado, podemos providenciar outras opções amanhã. F. Marcele tocou as roupas, sentindo o tecido fino entre os dedos. A etiqueta de uma marca que ela reconhecia das revistas que folheava na sala de espera do pré-natal. Roupas que jamais sonhara em possuir. Enquanto se vestia, olhou-se no imenso espelho do closet. A mulher que a encarava de volta parecia simultaneamente ela mesma e uma estranha. O mesmo rosto, o mesmo corpo ainda mostrando os vestígios da gravidez recente, mas envolto em uma aura diferente. Como se a atmosfera daquele lugar já começasse a transformá-la. Não se acostume, murmurou para seu reflexo. Isso é temporário, um trabalho, nada mais. Mas ao descer para o jantar alguns minutos depois, carregando o monitor do bebê que encontrara sobre o criado mudo, Marcele não pôde evitar a sensação de que havia cruzado uma fronteira invisível, que havia entrado em um mundo que nunca deveria ter sido seu, mas que, por algum capricho do destino, agora abria suas portas para ela. O jantar foi servido na varanda que se estendia sobre a água, com a cidade iluminada ao longe. Rosa havia preparado um peixe grelhado com legumes frescos e arroz. Simples, como Felipe pedira, mas de uma qualidade que Marcele raramente experimentara. Espero que goste de peixe, Felipe comentou, servindo-se de água. Deveria ter perguntado antes. Está delicioso, Marcele garantiu, tentando não parecer muito impressionada com a refeição ou com a vista de tirar o fôlego. O som suave das ondas batendo contra o cais particular embalava a noite, enquanto o céu exibia um gradiente perfeito de azul escuro a laranja no horizonte. O monitor do bebê funciona bem? Felipe perguntou, indicando o dispositivo que Marcele colocara sobre a mesa. Ela assentiu. Dulce está dormindo profundamente. Acho que a viagem a exauriu. Não só a ela. Felipe observou com um leve sorriso. Você parece cansada também. Marcele deu de ombros. Um pouco, mas estou acostumada. Daniel nunca foi de dormir muito. Fale-me mais sobre ele, Felipe pediu, recostando-se na cadeira e observando-a com interesse genuíno. Como ele é fisicamente? Moreninho, olhos castanhos grandes, cabelo escuro e encaracolado. Marcele respondeu, sentindo o familiar aperto no peito ao pensar no filho. É pequeno para a idade. Nasceu com 2,8 quilos, mas é forte e esperto. Parece a mãe, Felipe comentou com um sorriso suave. Marcele corou levemente, desviando o olhar para o oceano. O silêncio que se seguiu não era desconfortável,
mas carregado de algo indefinível, como se ambos estivessem tentando decifrar a estranha situação em que se encontravam. Você já estava acostumada com a ideia de passar um ano longe dele? Felipe finalmente perguntou, sua voz baixa e sem julgamento. Marcele balançou a cabeça, sentindo a emoção aflorar novamente. Não, eu nunca me acostumaria. Mas, às vezes as escolhas não são entre o bom e o ruim. São entre o ruim e o pior. Ela fez uma pausa, tomando um gole de água para disfarçar o tremor em sua voz. O pior seria vê-lo crescer sem as oportunidades básicas, sem uma casa decente, sem educação de qualidade, talvez até com fome. Eu cresci assim. Não queria isso para ele. Felipe assentiu, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a fez sentir como se ele pudesse enxergar através de suas defesas. Entendo. Às vezes os sacrifícios mais difíceis são os que fazemos pelos outros, não por nós mesmos. Exato. Marcele concordou, surpresa com sua compreensão. Por isso, o que aconteceu hoje no avião parece tão irreal, como se fosse destino? Felipe sugeriu, um meio sorriso nos lábios. Eu ia dizer sorte improvável, mas talvez seja isso. Ela concedeu com um leve sorriso. Não acredita em destino? Marcele considerou a pergunta. Cresci acreditando que temos que lutar por tudo, que nada vem fácil. O destino sempre pareceu uma desculpa para pessoas que nasceram com privilégios e não querem admitir. Em vez de se ofender, Felipe riu. Uma perspectiva justa, especialmente considerando seu ponto de partida. Ele fez uma pausa, girando a taça de água entre os dedos. Mas talvez não seja tão simples. Talvez o destino não seja sobre facilidade, mas sobre conexões. Pessoas que deveriam se encontrar de alguma forma encontram-se. Marceli sentiu algo estranho no estômago com essas palavras, como se ele estivesse falando de algo mais profundo que seu acordo profissional. Para evitar o assunto, mudou de direção. Você mencionou que cresceu no Tatuapé. Como foi para você? O rosto de Felipe se iluminou com a memória. Meu pai tinha uma oficina pequena, consertava carros, principalmente Fuscas e Brasílias. Era bom no que fazia, honesto. Não ganhávamos muito, mas nunca faltou comida. Ele sorriu para si mesmo. Eu passava as tardes na oficina, aprendendo sobre motores, observando como as coisas funcionavam. Acho que foi ali que nasceu minha paixão por tecnologia. E sua mãe, professora primária, dedicada aos alunos como se fossem seus próprios filhos. Havia orgulho em sua voz. Foi ela quem insistiu para que eu estudasse para o ITA quando o vestibular parecia um sonho impossível para alguém da nossa realidade. Eles ainda estão... Marceli deixou a pergunta no ar, incerta se estava sendo intrometida. Vivos? Sim, Felipe respondeu. Moram em Ribeirão Preto agora. Compraram um sítio pequeno quando se aposentaram. Vou visitá-los algumas vezes por ano. Ele fez uma pausa. Eles ainda não conheceram Dulce. Por quê? Marcele perguntou genuinamente curiosa. Felipe suspirou. Minha mãe nunca aprovou meu casamento com Amanda. Dizia que ela não se importava comigo, só com meu dinheiro. Ele deu um sorriso triste. Odeio admitir que ela estava certa. Mães geralmente estão, Marcele comentou suavemente. Sim, Felipe concordou. Eles virão no mês que vem. Estou um pouco apreensivo, para ser honesto. Minha mãe vai ficar arrasada quando souber que Amanda abandonou a neta. Mas também vai ficar aliviada por você ter se livrado dela. Marcele observou antes de perceber o quanto sua resposta tinha sido direta. Desculpe, não quis ser... Não, você está absolutamente certa. Felipe a interrompeu com uma risada genuína. Minha mãe provavelmente vai dizer exatamente isso com essas palavras. Marcele sorriu, relaxando um pouco. Era estranho como, apesar de suas origens e circunstâncias de vida tão diferentes, havia uma facilidade na conversa entre eles, como se partilhassem uma linguagem comum que transcendia as barreiras sociais. O monitor do bebê emitiu um leve ruído, não um choro.
apenas o som de Dulce se mexendo no berço. Ambos olharam para o dispositivo automaticamente. Ela geralmente acorda a cada 3 horas para mamar, Felipe explicou. Pelo menos era assim antes. É um padrão normal para a idade dela, Marcele confirmou. Daniel era assim também. Um silêncio confortável caiu sobre eles, enquanto terminavam a refeição. A noite havia se instalado completamente, e as luzes de Miami cintilavam ao longe como uma constelação terrestre. Amanhã, Felipe disse finalmente, precisarei ir ao escritório por algumas horas. Você acha que ficará bem sozinha com Dulce? Claro, Marcele respondeu confiante. Não se preocupe. Rosa estará aqui se você precisar de qualquer coisa. E meu número já está programado no iPhone. É só apertar o botão de descagem rápida. Ele hesitou. Mas tenho certeza que você se sairá bem. Dulce já parece conectada a você. Havia algo em seu tom, admiração, gratidão, que fez Marcele se sentir estranhamente valorizada. Não apenas como uma funcionária, mas como uma pessoa cujas habilidades e presença eram genuinamente apreciadas. Obrigada pela confiança. Ela respondeu sinceramente. Prometo cuidar bem dela. Felipe assentiu, um sorriso suave em seus lábios. Sei que vai. O monitor emitiu outro som, desta vez o início inconfundível de um choro. Parece que a princesa acordou. Marcele comentou já se levantando. Vou até ela. Posso acompanhá-la? Felipe perguntou, também se levantando. Gostaria de observar como você a acalma, para aprender. Marcele sentiu um calor inexplicável com seu pedido. Quantos homens, especialmente em sua posição, admitiriam tão abertamente que tinham algo a aprender com uma mulher como ela? Claro, ela respondeu com um pequeno sorriso. Juntos, subiram até o quarto de Dulce, onde a bebê se mexia inquieta no berço, seu rostinho vermelho e contraído enquanto chorava. Marcele a pegou com naturalidade, checando rapidamente a fralda. Está seca, ela informou. Provavelmente só está com fome. Sentou-se na poltrona de amamentação, ajeitando Dulce contra seu peito. A bebê encontrou o seio quase imediatamente, seu choro cessando no instante em que começou a mamar. É incrível, Felipe murmurou, observando a cena com fascínio. Ela nunca se acalmou tão rapidamente comigo. É instinto, Marcele explicou, acariciando os finíssimos cabelos louros de Dulce. Ela sabe que aqui encontrará alimento e conforto. Não é só isso, Felipe discordou suavemente. É você. Há algo na sua presença que a tranquiliza. Marcele não soube como responder, então apenas sorriu, mantendo os olhos na bebê, que sugava vigorosamente. Obrigado, Felipe disse de repente, sua voz baixa e intensa. Por aceitar essa situação incomum, por arriscar. Não é exatamente um grande risco para mim, Marcele respondeu honestamente. Ganhar 4 vezes mais para ficar com meu filho em vez de deixá-lo por 1 ano? Em uma casa como esta? A pergunta deveria ser, por que você está confiando em mim? Uma completa estranha. Felipe se apoiou no batente da porta, observando-a pensativamente. Talvez porque, em toda a minha vida, nunca vi alguém demonstrar tanta compaixão por um estranho como você fez hoje. Oferecer algo tão pessoal e íntimo como amamentar uma criança que não é sua. Ele balançou a cabeça, como se ainda não acreditasse completamente. Isso diz muito sobre seu caráter. Foi instinto, Marcele insistiu, sem querer parecer algum tipo de santa. Qualquer mãe faria o mesmo. Não, Felipe discordou firmemente. Nem todas fariam. Acredite em mim. Algo em seu tom fez Marcele erguer os olhos. Havia uma sombra atravessando seu rosto, como se estivesse lembrando de decepções passadas. Amanda nunca quis amamentar, ele explicou, respondendo à pergunta não formulada. Disse que arruinaria seu corpo, que para isso existiam fórmulas. Seu olhar voltou para Dulce, suavizando-se. Talvez por isso ela tenha tido dificuldade em se conectar com a bebê. Talvez por isso tenha sido tão fácil para ela partir. Marcele sentiu uma pontada de tristeza pelo que ele e Dulce haviam passado. Como alguém poderia abandonar uma criatura tão perfeita e indefesa? Acho que ela perdeu mais do que ganhou,
Marcele comentou, sem conseguir conter-se. Não há dinheiro ou liberdade no mundo que compense perder isto. Ela olhou para Dulce, que agora mamava sonolenta, os olhinhos semicerrados. Felipe a observou por um longo momento. Você é uma boa mãe, Marcele. Daniel tem sorte. O elogio era simples, mas atingiu Marcele de uma forma que ela não esperava. Lágrimas súbitas ameaçaram cair, e ela piscou rapidamente para contê-las. Desculpe, não quis. Felipe começou, parecendo preocupado. Não, está tudo bem. Ela o interrompeu, forçando um sorriso. É só que ninguém nunca me disse isso antes. Sempre me senti insuficiente, especialmente depois que precisei deixá-lo para aceitar o emprego. Felipe se aproximou, ajoelhando-se ao lado da poltrona para ficar no nível de seus olhos. Escute, ele disse, sua voz gentil, mas firme. Boa maternidade não é sobre nunca cometer erros ou fazer sacrifícios. É sobre amar incondicionalmente e fazer o melhor possível com o que se tem. E pelo pouco que conheço de você, sei que é exatamente isso que faz. Marcele não conseguiu conter uma lágrima que escorreu por sua bochecha. Felipe, com uma naturalidade que a surpreendeu, estendeu a mão e a secou com o polegar, o toque tão leve quanto uma brisa. Obrigada, ela sussurrou. Por um momento, o mundo pareceu parar. Havia apenas os três ali, Marcele, Felipe e a pequena Dulce entre eles, formando uma ponte improvável entre dois mundos que nunca deveriam se cruzar. Era como se um fio invisível os conectasse, algo mais forte que coincidência, mais profundo que gratidão. Finalmente, Felipe se levantou, quebrando o momento. Vou deixá-las em paz, ele disse suavemente. Descanse bem, Marcele. Amanhã será um novo dia. Enquanto o observava sair, Marceli sentiu algo estranho e assustador nascer em seu coração. Um sentimento que não tinha lugar ali, que não deveria existir. Porque por mais gentil e compreensivo que Felipe fosse, por mais que parecesse valorizar genuinamente quem ela era, a realidade permanecia imutável. Ele era seu empregador, um milionário de outro mundo, e ela era apenas a babá que amamentava sua filha. Não havia espaço para mais nada ali. Não podia haver. E ainda assim, enquanto Dulce adormecia em seus braços e a noite de Miami envolvia a mansão à beira-mar, Marcele não pôde evitar sentir que algo fundamental havia mudado em sua vida. Não apenas suas circunstâncias externas, mas algo dentro dela, como se uma porta que nem sabia existir tivesse sido aberta, revelando possibilidades que jamais considerara. Os dias seguintes passaram em um turbilhão de adaptação. Marcele rapidamente encontrou seu ritmo com Dulce, estabelecendo uma rotina que parecia funcionar para ambas. A bebê respondia maravilhosamente aos seus cuidados, raramente chorando e dormindo por períodos cada vez mais longos. Felipe, por sua vez, alternou entre o escritório e o trabalho em casa, sempre fazendo questão de passar algum tempo com a filha. Marcele não pôde deixar de notar como ele tentava aprender, observando atentamente quando ela trocava fraldas, preparava o banho ou simplesmente ninava Dulce. Havia uma humildade genuína em sua atitude, uma disposição para aprender que contradiziam completamente a imagem que ela sempre tivera dos ricos e poderosos. Na manhã do quinto dia, enquanto Marcele alimentava Dulce na varanda, aproveitando o sol suave da manhã, Felipe apareceu vestido mais formalmente que o habitual, com um terno escuro impecavelmente cortado. Bom dia! Ele cumprimentou, um sorriso iluminando seu rosto ao ver as duas juntas. Nos últimos dias, Marcele havia notado como seu semblante se transformava quando as via assim, como se aquela imagem o tocasse de uma forma que ele próprio não conseguia explicar. Bom dia, ela respondeu. Reunião importante hoje? Felipe assentiu, servindo-se de café. Vou buscar sua irmã e Daniel no aeroporto. O coração de Marcele quase parou. Eles chegam hoje? Mas você não disse nada. Queria fazer uma surpresa. Felipe explicou, um brilho quase travesso nos olhos.
Rafael conseguiu finalizar toda a documentação ontem à noite. Eles embarcaram no voo da meia-noite de Guarulhos. Chegam ao meio-dia. Marcele sentiu as lágrimas brotarem instantaneamente. Daniel, seu bebê, ela o veria hoje, em apenas algumas horas. A saudade que estivera latente sob a superfície de seus dias agitados explodiu como uma represa rompida. Você está bem? Felipe perguntou, parecendo subitamente preocupado. Marcele assentiu, incapaz de falar por um momento. Só surpresa, ela finalmente conseguiu dizer. E muito, muito feliz. O sorriso de Felipe era quase tão radiante quanto o dela. Pensei em pedir que você fosse comigo, mas achei que seria melhor para Dulcy manter a rotina. E além disso, você e Daniel merecem um reencontro privado. A consideração dele a tocou. Felipe parecia pensar em tudo. No bem-estar de Dulcy, na privacidade que Marcele e Daniel mereciam, até nos sentimentos de sua irmã, que ele nem conhecia. Obrigada, ela disse simplesmente, sabendo que qualquer elaboração seria insuficiente para expressar sua gratidão. Não me agradeça, Felipe respondeu, seu tom levemente brincalhão. Estou sendo completamente egoísta. Quanto mais feliz você estiver, melhor para Dulcy. Havia algo em seu olhar, porém, que contradizia suas palavras. Um calor, uma atenção que iam além da relação profissional. Marcele desviou os olhos, fingindo se concentrar em Dulcy, que agora adormecera em seu peito. Já separei o quarto de hóspedes para sua irmã, Felipe continuou, mudando de assunto. Ela pode ficar o tempo que precisar. É muita gentileza sua, Marcele respondeu. Luísa nunca saiu do Brasil. Acho que ela vai ficar maravilhada com tudo isso. Felipe deu de ombros, como se oferecer acomodação em sua mansão milionária fosse algo trivial. O mínimo que posso fazer. Ela está trazendo seu filho através do oceano para uma estranha. Imagino que esteja nervosa. Provavelmente. Marcele concordou, pensando na irmã mais velha. Sempre protetora, sempre desconfiada. Luísa certamente teria reservas sobre essa situação incomum, por mais bem intencionada que fosse. Bem, preciso ir, Felipe disse consultando o relógio. Você precisa de alguma coisa antes que eu saia? Marcele balançou a cabeça. Estamos bem. Vou preparar tudo para a chegada deles. Felipe assentiu, seus olhos encontrando os dela por um momento mais longo que o necessário. Até mais tarde, então. Depois que ele saiu, Marcele permaneceu na varanda, embalando Dulcy e contemplando o mar. A ideia de rever Daniel em algumas horas fazia seu coração disparar. Como ele estaria? Teria sentido sua falta? Com apenas 3 meses, provavelmente não. Mas e se tivesse? E se agora ele a olhasse como uma estranha? Afastando esses pensamentos, Marcele levou Dulcy para o berço e começou a se preparar. Ajeitou o quarto de Daniel, verificando mais uma vez se tudo estava perfeito. Felipe havia providenciado tudo o que um bebê poderia precisar, desde o berço sofisticado até os mais modernos monitores, brinquedos, roupas e fraldas de marcas que Marcele nem conseguia pronunciar. O quarto de hóspedes também estava impecável, com flores frescas na mesa lateral e água mineral em uma garrafa de cristal. Marcele balançou a cabeça, ainda incrédula com o luxo que agora a cercava. As horas se arrastaram, como se o tempo tivesse perdido o sentido de urgência. Marcele trocou de roupa 3 vezes, incapaz de decidir o que usar para receber seu próprio filho. A ironia não lhe escapou. Ela, que por tanto tempo mal tinha o que vestir, agora agonizava entre opções. Por volta das 11h30, o telefone tocou. Era Felipe. Acabamos de pousar, ele informou. Seu filho é absolutamente adorável, Marcele, e muito bem comportado para a idade. O orgulho maternal inflou seu peito. E minha irmã? Está um pouco cautelosa, Felipe respondeu, a diversão clara em sua voz. Acho que ela não confia completamente em mim, o que é compreensível. Luísa sempre foi protetora, Marcele explicou, sentindo-se ligeiramente envergonhada. Especialmente depois que nossa mãe morreu. É um bom traço, Felipe assegurou.
Estaremos aí em aproximadamente 1 hora, dependendo do trânsito. Rafael os acompanhou no voo, então ele dirigirá o segundo carro com as bagagens. Após desligar, Marcele verificou Dulcie, que dormia pacificamente. Com os nervos à flor da pele, decidiu ocupar-se preparando um almoço leve, algo que Luísa e Felipe pudessem apreciar após a longa viagem. Rosa, que aparentemente percebia tudo, logo se juntou a ela na cozinha. "Deixe que eu prepare o almoço, querida", ofereceu. "Você já tem muito com que se preocupar." Marcele tentou protestar, mas a verdade é que suas mãos tremiam demais para cortar os legumes com precisão. Rendendo-se, agradeceu a Rosa e voltou para verificar Dulcie mais uma vez. Quando finalmente ouviu o som de carros na entrada, Marcele sentiu como se seu coração pudesse explodir. Correu para a janela da frente, vendo 2 carros pretos estacionarem. Do primeiro, Felipe saiu, abrindo em seguida a porta para Luísa, que emergia parecendo simultaneamente deslumbrada e desconfiada. E então, do lado oposto, uma babá profissional que Marcele não conhecia saiu cuidadosamente com um bebê conforto. Daniel. Seu Daniel. Sem esperar mais um segundo, Marcele desceu as escadas correndo, quase tropeçando em seu desespero para chegar à porta. Quando a abriu, Luísa já subia os degraus da entrada, o cansaço da viagem estampado em seu rosto. "Lu!" Marcele exclamou, abraçando a irmã com força. "Você está aqui. Vocês chegaram bem?" "Foi a viagem mais longa e estranha da minha vida", Luísa respondeu, olhando ao redor com os olhos arregalados. "Isso é... Meu Deus, Celi, onde você se meteu? Isso é um palácio!" Antes que Marcele pudesse responder, seu olhar foi atraído pelo bebê conforto que a babá trazia cuidadosamente pelos degraus. Daniel, seu mundo inteiro. Com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, Marcele se aproximou quase reverentemente. O pequeno dormia, seu rostinho redondo tão pacífico quanto ela lembrava. A pele morena como a dela, os cílios longos, o cabelo escuro e levemente encaracolado. Perfeito, absolutamente perfeito. Ele dormiu quase o voo inteiro, Luísa comentou, observando a irmã com emoção. Acordou apenas para comer e trocar a fralda. Foi um anjo. Cuidadosamente, Marceli tirou o filho do bebê conforto, sentindo seu peso nos braços. Um peso familiar e ao mesmo tempo novo, como se ele tivesse crescido apenas nos poucos dias que ficaram separados. "Oi, meu amor", ela sussurrou, beijando sua testa. "Mamãe está aqui. Mamãe está aqui agora." Como se reconhecesse a voz, Daniel abriu ligeiramente os olhos, fixando-os nela por um instante, antes de voltar a fechá-los, confortável e seguro nos braços maternos. Marceli ergueu o olhar, lágrimas ainda escorrendo, e viu Felipe observando-a com uma expressão indescritível, admiração, ternura, algo mais que ela não conseguia nomear. Havia também lágrimas não derramadas em seus olhos, como se a cena o tivesse tocado de uma forma que ele mesmo não esperava. "Obrigada", ela articulou silenciosamente para ele. "Por tudo." Felipe apenas assentiu, um sorriso suave em seus lábios. "Então você é o milionário que contratou minha irmã no avião." Luísa interrompeu o momento, seu tom uma mistura de gratidão e suspeita. "Devo agradecer por trazê-los de volta para perto um do outro, mas ainda acho essa situação toda muito incomum." "Luísa", Marcele a repreendeu mortificada. Felipe, porém, apenas riu. "É completamente incomum, senhora Campos. E sua cautela é compreensível e admirável. Por que não entramos? Vocês devem estar exaustos, e tenho certeza que Marcele quer colocar Daniel no quarto que preparou para ele." Enquanto todos entravam, Marcele não conseguia tirar os olhos de Daniel. Cada detalhe de seu filho parecia ainda mais precioso após a breve separação. O cheirinho de bebê, o peso perfeito em seus braços, até o pequeno assovio que ele fazia ao respirar profundamente durante o sono. Dentro da casa, Luísa parou abruptamente, boquiaberta com a opulência ao seu redor. "Meu Deus", ela murmurou novamente. Rosa preparou o almoço.
Felipe informou, mas entendo perfeitamente se preferirem descansar primeiro. A viagem é longa e cansativa. Quero mostrar o quarto de Daniel, Marcele disse, ainda absorta no filho. Venha, Lu, espere até ver. Enquanto subiam as escadas, Marcele podia sentir o olhar de Felipe seguindo-as. Havia algo naquele olhar, uma intensidade, um desejo de pertencimento que a intrigava e assustava simultaneamente. No corredor do segundo andar, passaram pelo quarto de Dulce, onde a bebê ainda dormia serenamente. Marcele parou brevemente, olhando para o filho em seus braços e depois para a pequena no berço. Essa é a filha dele? Luísa perguntou baixinho. Marcele assentiu. Dulce, ela é um amor, tão tranquila agora. O bebê que você amamentou no avião, Luísa murmurou, como se finalmente compreendesse a estranha reviravolta do destino que trouxera sua irmã até ali. Sim, Marcele confirmou, um pequeno sorriso nos lábios. O bebê que mudou tudo. Os dias seguintes transformaram a mansão em algo completamente novo. Com a chegada de Daniel e Luísa, o espaço ganhou uma energia diferente, mais calorosa, mais familiar. Marcele observava, maravilhada, como dois universos tão distintos se entrelaçavam com surpreendente naturalidade. Luísa, inicialmente desconfiada, foi gradualmente se rendendo ao ambiente e à gentileza genuína de Felipe. Seu quarto de suspeitas se desarmou completamente quando viu como Marcele florescia naquela casa, cuidando tanto de Daniel quanto de Dulce, com uma dedicação que ultrapassava qualquer vínculo profissional. Ela ama aquela criança como se fosse dela, Luísa comentou certa manhã, observando pela porta entreaberta enquanto Marcele cantava suavemente para Dulce durante a troca de fraldas. Acho que amor nunca foi algo que Marcele distribuísse com moderação, Felipe respondeu, um sorriso suave nos lábios. Havia algo em sua expressão, uma vulnerabilidade que não combinava com seu status de milionário poderoso, que fez Luísa olhá-lo com novos olhos. Naquela tarde, quando Marcele finalmente conseguiu colocar os dois bebês para dormir simultaneamente, uma proeza que comemorou silenciosamente, Luísa a encontrou na varanda, contemplando o oceano. Você está apaixonada por ele, Luísa declarou sem preâmbulos. Marcele virou-se abruptamente, o choque evidente em seu rosto. O quê? Não seja ridícula. Ele é meu patrão. Luísa apenas ergueu uma sobrancelha, a expressão que usava desde a infância quando sabia que Marcele estava mentindo. E você é uma péssima mentirosa. Sempre foi. Mesmo se fosse verdade, e não estou dizendo que é, seria completamente inapropriado, Marcele respondeu, baixando a voz embora estivessem sozinhas. Ele vive em outro mundo, Lu. Pessoas como nós não se misturam com pessoas como ele. Engraçado, Luísa comentou casualmente. Ele disse algo muito parecido ontem. Ele... O quê? Marcele sentiu seu coração acelerar. Vocês conversaram sobre mim? Luísa sorriu. Ele me perguntou se eu achava que estava sendo inapropriado, se estava criando uma situação constrangedora para você. E o que você respondeu? Marcele perguntou, incapaz de esconder sua ansiedade. A verdade, Luísa deu de ombros, que nunca vi você olhar para ninguém do jeito que olha para ele, nem mesmo para o idiota do Renato. Marcele cobriu o rosto com as mãos. Você não fez isso. Fiz. Luísa confirmou, sem um pingo de remorso. Porque estou de partida amanhã e não quero deixar você aqui presa nesse limbo emocional. Vocês dois parecem dois adolescentes lançando olhares quando acham que ninguém está vendo. Ele não pode sentir nada por mim, Marcele insistiu, mas sua voz traía incerteza. Sou apenas a babá que amamenta sua filha. É isso que você diz para si mesma? Luísa perguntou suavemente. Porque não é o que qualquer pessoa com dois olhos funcionando vê quando ele olha para você. Antes que Marcele pudesse responder, o monitor do bebê emitiu o som de choro. Dulce estava acordada. Com o coração ainda acelerado pela conversa, ela apressou-se para o quarto da bebê, agradecida pela interrupção.
Dulcie estava de pé no berço, agarrada à grade, seu rostinho vermelho de tanto chorar. Assim que viu Marcelle, porém, ergueu os bracinhos, soluçando de forma mais controlada. "Ei, pequena", Marcelle murmurou, pegando-a no colo. "O que foi? Teve um sonho ruim?" Enquanto ninava Dulcie cantarolando baixinho, Marcelle sentiu uma presença na porta. Ao virar-se, viu Felipe observando-as, uma expressão indescritível no rosto. "Ela está bem?" ele perguntou, aproximando-se. "Acho que teve um pesadelo", Marcelle respondeu, sentindo-se subitamente consciente da proximidade dele. "Já está se acalmando." Felipe assentiu, chegando mais perto para acariciar o cabelo de Dulcie. Seus dedos roçaram acidentalmente o braço de Marcelle, enviando uma corrente elétrica por sua pele. "Marcelle", ele disse, sua voz baixa e intensa. "Precisamos conversar." O coração dela disparou novamente. "Sobre?" "Nós", ele respondeu simplesmente. "Esta situação. O que está acontecendo aqui?" Marcelle engoliu em seco, fixando os olhos em Dulcie, para evitar o olhar dele. "Não sei o que você quer dizer." "Sabe sim", Felipe insistiu gentilmente. "E eu também sei. Estamos dançando ao redor disso há semanas." Dulcie, como se sentisse a tensão no ar, começou a se agitar novamente. Marcelle a balançou suavemente, procurando as palavras certas. "É complicado", ela finalmente disse. "Você é meu chefe, eu trabalho para você. Qualquer outra coisa seria inapropriado." Felipe sugeriu, um leve sorriso nos lábios. Sua irmã usou exatamente a mesma palavra. Marcelle não pôde evitar um pequeno sorriso. "Ela me contou sobre a conversa de vocês." Imaginei que contaria." Felipe deu um passo à frente, diminuindo ainda mais o espaço entre eles. "O que não imagino é se você concorda com ela." "Sobre? Sobre nós estarmos apaixonados um pelo outro." Ele respondeu com uma franqueza que a deixou sem fôlego. Dulcie escolheu aquele momento para soltar um gritinho alegre, quebrando a tensão do momento. Ambos riram, gratos pela intervenção. "Ela tem um timing perfeito", Felipe comentou, acariciando a bochecha da filha. "Como a mãe", Marcelle respondeu sem pensar, e imediatamente corou ao perceber a implicação de suas palavras. Algo mudou no olhar de Felipe. Um brilho de esperança, de possibilidade. "Você é mais mãe dela do que Amanda jamais foi ou será", ele disse suavemente. "Em apenas algumas semanas, você se tornou o centro do mundo dela. E do meu também." Marcelle sentiu as lágrimas se formarem em seus olhos. "Felipe, isso não pode dar certo. Somos de mundos diferentes demais." "Eu discordo", ele rebateu, sua voz firme mas gentil. "Nascemos em circunstâncias diferentes, sim, mas nossas almas, elas se reconheceram instantaneamente naquele avião." "E se não der certo?" Marcelle perguntou, sua maior insegurança finalmente exposta. "Onde isso me deixa? Onde deixa Daniel? Não posso arriscar a estabilidade dele novamente." Felipe estendeu a mão, tocando hesitantemente seu rosto. "Entendo seu medo. Também tenho os meus. Mas pense no que já construímos em tão pouco tempo, Marcelle. 2 crianças que se tornaram irmãos de coração. 2 adultos feridos que encontraram cura um no outro. Isso parece algo que devemos descartar por medo?" Dulcie, como se participasse da conversa, estendeu a mãozinha para tocar o queixo de Felipe, depois se virou e fez o mesmo com Marcelle, unindo-os num gesto tão simples quanto profundo. "Veja", Felipe sorriu, "até ela sabe que pertencemos juntos." Naquele momento, o choro de Daniel ecoou pelo monitor do bebê. A perfeita sincronicidade arrancou uma risada de ambos. "Vou buscá-lo", Felipe ofereceu. "Fique com ela." Antes que Marcelle pudesse protestar, ele já havia saído. Poucos minutos depois, retornou com Daniel nos braços, ninando-o com uma naturalidade que demonstrava quanto havia aprendido nas últimas semanas. "Olha quem acordou querendo participar da conversa", ele disse suavemente, aproximando-se com Daniel, que já tinha parado de chorar e observava Felipe com olhos curiosos.
A imagem daquele homem poderoso segurando seu filho com tanto cuidado fez algo derreter dentro de Marcelle. Não era apenas atração ou gratidão, era a certeza crescente de que, contra todas as probabilidades, haviam formado uma família. Imperfeita, inesperada, mas genuína. Estou apavorada, ela admitiu, sua voz pouco mais que um sussurro. Eu também. Felipe confessou, seu sorriso tranquilo contradizendo suas palavras. Mas algumas coisas valem o risco, não acha? Naquele momento, com os dois bebês nos braços, formando uma ponte física entre eles, Marcelle sentiu a última barreira em seu coração ceder. Sim, ela respondeu, retribuindo seu sorriso. Algumas coisas definitivamente valem. Felipe deu um passo à frente, eliminando o último espaço entre eles. Ajeitando Daniel cuidadosamente com um braço, usou a mão livre para tocar o rosto de Marcelle, seus dedos traçando delicadamente a curva de sua bochecha. Desde aquele primeiro momento no avião, ele murmurou, quando você ofereceu algo tão pessoal e precioso a uma completa estranha, soube que havia algo especial em você, algo que eu passei a vida procurando sem saber. Um banco de leite ambulante? Marcelle brincou tentando disfarçar sua emoção. Felipe riu, aquela risada genuína que ela tanto amava. Uma mulher cujo coração é grande o suficiente para amar um filho que não é seu como se fosse. Uma mulher que vê além das aparências, além do dinheiro e do status. Uma mulher que me lembra do que realmente importa. Marcelle sentiu as lágrimas rolarem livremente agora. Isso é injusto. Como posso responder a algo assim? Não precisa responder com palavras. Felipe sussurrou, inclinando-se para mais perto. O primeiro beijo foi suave, quase hesitante, limitado pela presença dos bebês em seus braços, mas continha uma promessa de milhares de outros beijos por vir, de uma vida compartilhada, de um amor que desafiava todas as convenções e expectativas. Quando se separaram, Lucy soltou uma risadinha satisfeita e Daniel olhava para ambos com seus grandes olhos curiosos, como se aprovasse o novo rumo que suas vidas tomavam. Acho que eles também estão apaixonados, Felipe comentou sorrindo para os bebês. Daniel mal tira os olhos de Dulce desde que chegou. Como o pai, Marcelle respondeu, sentindo-se leve, quase flutuando, que não tira os olhos da mãe. O rosto de Felipe se iluminou com suas palavras. A mãe, ele repetiu suavemente. Sim, é exatamente isso que você é para ela. O que você sempre será, se quiser. Quero, Marcelle respondeu sem hesitação. Tanto quanto quero que você seja um pai para Daniel. Já sou, Felipe declarou com simplicidade. No meu coração, ele já é meu filho tanto quanto Dulce é minha filha. E você, Marcelle Campos, é o amor da minha vida. A mulher que transformou uma casa vazia em um lar. A mulher que me ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre amor. Ali, no quarto de bebê banhado pela luz dourada do entardecer de Miami, com os dois pequenos entre eles, Marcelle finalmente entendeu a mensagem que o destino vinha tentando lhe dar desde aquele primeiro momento no avião. Às vezes, os encontros mais improváveis são exatamente os que estavam destinados a acontecer. Te amo, ela sussurrou, as palavras saindo naturalmente, como se sempre estivessem ali, esperando para serem ditas. Te amo, ele respondeu, selando a promessa com outro beijo suave. Fora da janela, o sol se punha sobre a baía, pintando o céu em tons de rosa e ouro. Mas dentro daquele quarto, uma luz muito mais brilhante nascia. A luz de uma família formada não pelo sangue ou pela convenção, mas pela escolha consciente de amar, de arriscar, de acreditar. E tudo começara com uma simples frase, dita no momento exato em que precisava ser ouvida. Eu tenho leite materno. Às vezes, as palavras mais simples são as que mudam uma vida inteira. Ou, neste caso, 4 vidas que se entrelaçaram para formar algo novo, algo belo, algo completo.